Oi, meu nome é Silvia. Meu sinal é esse. Eu sou professora de Libras da UTFPR de Curitiba. Eu estou curiosa. Eu queria saber se você já encontrou pessoas surdas pessoalmente. Já? E você conseguiu se comunicar? Como você se sentiu? Você sabe se comunicar com uma pessoa surda? Então, se você não tem segurança, se sente amedrontado, ansioso, é importante você assistir esse filme. Por que você precisa assistir o filme? Porque eu quero ajudar você a se sentir confortável e se comunicar com uma pessoa surda quando você encontrar. Por isso, eu explicarei os diferentes perfis de pessoas surdas. Como é o jeito do surdo de se relacionar, interagir com o mundo, que é diferente do jeito ouvinte. E surdo é visual. Também eu explicarei algumas estratégias de comunicação que vão ajudar você a se comunicar com uma pessoa surda. Então, você assiste todo o filme, porque o conhecimento, as informações vão ajudar a você a se sentir mais confortável quando você encontrar uma pessoa surda. Ok? Primeiro, antes de começar, eu tenho duas perguntas para você. Primeira pergunta: eu tenho vontade de saber, curiosidade, quando você vê uma pessoa que tem surdez, você fala que essa pessoa é o quê? Tem três opções. A primeira, surdo-mudo. A segunda, mudinho. E a terceira, surdo. Qual você escolhe? Qual? Você escolheu a primeira? Sim? Por favor, não, está errado. É errado por quê? Pessoa que tem surdez tem voz, pode falar. O problema é o quê? Quando nasce com surdez pré-linguística, é difícil aprender a oralizar. E por que é difícil? Comparem. Você tem dois bebês. Um ouvinte, que consegue ouvir o som perfeitamente. E o outro que tem surdez e não consegue ouvir o som. Perceba a diferença. O bebê ouvinte, quando nasce, a mãe pega no colo e fala com ele. O bebê copia a mãe, conectando com o som que ele escuta, aprendendo a falar de forma natural. Já o bebê que tem surdez, quando nasce, a mamãe pega no colo, fala com ele, mas o bebê não ouve nada. Não consegue copiar a mamãe. Por quê? Porque não percebe o som. Por isso, quando nasce com surdez pré-linguística, precisa de treinamento junto com a fono. Não aprende de forma natural, igual ao ouvinte, mas tem voz.
Então, é errado falar é surdo-mudo. Só para você entender como é difícil aprender a oralizar, veja o recorte do filme ao lado. Você viu, percebeu como é difícil aprender a oralizar? Precisa treinar muito, por horas, anos, e não tem a garantia de conseguir oralizar perfeitamente. Tem uma variação grande. Por isso, quando nasce com surdez, a criança precisa de Libras para conseguir ter uma língua que ela possa aprender de forma natural. Não me diga que você escolheu a segunda opção. Escolheu mudinho. É claro que está errado. Por quê? É a pior opção. Porque a palavra mudinho está associado à ideia de coitadinho, de pessoa que não consegue desenvolver. É uma visão de antigamente, já foi. No passado, as pessoas não tinham informação. Faltava informação. Por isso, não sabiam. Eram ignorantes. Mas agora não pode. Agora você já sabe. Ok? Você escolheu a terceira opção? Surdo? Parabéns! Você está certo. A palavra correta que você tem que usar é surdo. Eu sei que tem algumas pessoas que podem ter dúvida, mas surdo é correto? Sim. Exemplo. Eu sou surda. Tenho orgulho. Não tem problema. O problema, o errado, é ter preconceito. É discriminar. O mundo tem surdos, tem ouvintes. É normal. Você lembra? Eu tenho 2 perguntas para você, certo? A primeira já foi. Agora a segunda pergunta. Na sua opinião, todos os surdos são iguais? Tem 2 opções. Sim e não. Qual você escolhe? Você escolheu qual das 2 opções? Escolheu a primeira? Sim. Como? Pensa. É certo eu falar que todos os ouvintes são iguais? Claro que não. É um absurdo. Então, é igual em relação aos surdos. Os surdos são todos iguais? Nunca. Os surdos apresentam diferenças. Por exemplo, os surdos apresentam diferenças corporais. Tem, por exemplo, surdos gordos, muito gordos, magros, muito magros. Tem diferenças de gênero. Por exemplo, tem surdo heterossexuais, tem surdos gays, lésbicas, entre outros.
Tem surdos que são oralizados, tem surdos que só usam somente Libras. Então, são muitos fatores diferentes, não tem um único perfil de surdo, ok? Você escolheu a segunda opção? Parabéns! Você está certo. Agora que você já sabe que os surdos têm diferenças, é importante o quê? Quando você encontrar no futuro um surdo, você perceber a característica dele, para conseguir adaptar a comunicação. Exemplo, não adianta você tentar se comunicar usando Libras e o surdo não usar. Também não adianta você tentar escrever se o surdo não tem domínio do português. Também não adianta você tentar falar a língua oral se o surdo não sabe fazer leitura labial. Por isso, precisa adaptar, perceber a característica do surdo para conseguir adaptar a comunicação. Mas calma, eu explicarei em detalhes para você. Importante o quê? Quando no futuro você encontrar uma pessoa surda, você não precisa se assustar, ter medo, insegurança. Calma. Também não precisa fugir, não. Lembre, a pessoa surda é igual a você, ouvinte. É pessoa humana. Então, não precisa de medo, constrangimento, nada disso. Situação 1. Você encontra um surdo oralizado que também usa Libras. O surdo fala a língua oral e também sinaliza. Como você se comunica? Você escolhe Libras ou português? Claro, o melhor, o ideal, é você escolher Libras. Mas eu pergunto, você sabe Libras? Não sabe? Já pensou em aprender? Você poderia organizar a sua vida para começar a aprender Libras. Para conseguir se comunicar com uma pessoa surda. É uma boa ideia. Você concorda? Como agora você não sabe Libras, você vai conseguir se comunicar com uma pessoa surda. Primeiro, você precisa refletir e compreender como o surdo consegue entender quando você fala. Porque surdo não ouve. Por isso, um surdo consegue entender fazendo uma leitura labial. Você sabe o que é a leitura labial? Para você entender o que é a leitura labial, veja ao lado a explicação do autor. A leitura labial não é apenas uma habilidade visual, mas 75% dela é uma espécie de adivinhação inspirada em conclusão por hipótese, dependendo de pistas encontradas no contexto. Sachs, 1998, página 82. Para você conseguir entender bem, veja também a explicação da professora surda
Shirley ao lado. Bom dia, como vai você? Tudo bem? E continua falando. O surdo, quando estiver lendo os lábios, bom dia, como vai? Até ser estruturado o pensamento e compreender a mensagem, já perdeu o restante da frase. E quando volta a ler novamente, defronta-se com palavras soltas, levando-o assim a tentar adivinhar as palavras desconhecidas no contexto geral. Vilhalva, 2004, página 26. Você percebeu? Leitura labial é muito difícil. Tenta na sua casa você sentar em frente à televisão, tirar o som e tenta ver o que você consegue entender. Então, só para você perceber como é difícil para o surdo conseguir entender usando a leitura labial, veja o recorte do filme ao lado. Vem cá comigo, vem, Jonas. Eu vou apresentar você aos outros. Você se lembra do seu tio Larry? Olá, Jonas, como vai você, hein? E seus primos, Richard e Robbie. E essa Elisa, que você ainda não conhecia. Sabe, seu primo Richard entrou pro time de futebol e eu não sei se isso... Você vai gostar e ele pode levar você para passear. Então, Jonas... Vai gostar dele. Você entendeu como é difícil a leitura labial, certo? Claro que surdo tem treinamento, já é acostumado. Mas, igual, é muito difícil, cansativo, apresenta falhas e depende de diversos fatores. Então, exemplo, é impossível você imaginar que vai conseguir conversar horas com o surdo usando a fala oral. Mas, se você não sabe Libras e precisa se comunicar, ok, mas uma comunicação mais curta. O importante é o quê? A principal estratégia que você precisa ter atenção é o contato frontal. O que significa contato frontal? Significa que você, ouvinte, precisa estar na frente do surdo e falar, para o surdo ver e fazer a leitura labial e conseguir entender o que você está falando. Lembre-se, surdo é diferente de você, ouvinte. Você consegue entender uma conversa ouvindo, certo? Surdo é visual. O surdo precisa ver você falar para conseguir entender, ok? Contato frontal parece fácil, mas na verdade o ouvinte tem dificuldade. Por quê? Não está acostumado. Às vezes acontece de não perceber e perdeu o contato visual. Só para você não errar também, eu irei mostrar algumas situações que já aconteceram comigo para você perceber e lembrar e não fazer igual. Eu irei mostrar sempre o jeito errado e depois o jeito certo, ok? Ô menino, por favor,
Banheiro é onde? Ah, o banheiro fica lá, ó. Oi, por favor, banheiro é onde? Ah, o banheiro fica lá. Obrigada. Entendeu? Quando você conversa com uma pessoa surda, você precisa manter o contato frontal. Não pode perder. Se a pessoa surda pergunta onde é, exemplo, banheiro, secretaria, shopping, qualquer lugar, você precisa continuar com o contato frontal. Não pode se virar para mostrar onde. Porque se você vira, a pessoa surda não tem como acessar a informação. Lembre que o surdo vê a informação, diferente de você ouvinte, que escuta a informação. Ok? Oi, eu tenho interesse de assistir uma palestra, tema Inclusão e Acessibilidade de Surdo. Você tem informação de como eu faço a inscrição? Assim, você ainda não sabe. Por favor, pode falar de novo, devagar? Sim, você entra no... Oi, eu tenho interesse de assistir uma palestra sobre inclusão e acessibilidade de surdos. Você tem informação de como eu faço a inscrição? Sim, é bem fácil. Você entra no site da universidade e bem em cima você vai encontrar eventos. Ali você clica e vai entrar em outra página onde vão estar listadas todas as palestras que tem. Você clica na palestra que você quer, vai abrir uma outra página. Ali é só você responder as questões, que é o nome, CPF, enviar e está inscrita. Bem fácil. Obrigada. Você entendeu? Quando você conversa com um surdo, não pode falar rápido. Calma, fale devagar. Também é importante lembrar que surdo é surdo. Não adianta gritar, ok? Oi, eu quero conversar com a professora Rita, professora surda. Você sabe que horas que a Rita chega? A Rita? Eu acho que é à tarde. Oi, eu queria conversar com a professora Rita, professora surda. Você sabe que horas que a Rita chega? Ah, a professora Rita? Eu acho que é à tarde. Obrigada. Você entendeu? A pessoa surda precisa ver você falar. Precisa de contato frontal. Então, você precisa lembrar. Não pode colocar a mão na frente da boca, porque atrapalha. Lembre-se, as mãos suas não são transparentes, certo?
Oi, o meu notebook está com problema. Eu acho que é vírus. Você pode consertar? O notebook, você deixa ele comigo, eu dou uma olhada geral, vejo se é vírus e se dá para consertar. Oi, o meu notebook está com problema. Você pode consertar? O notebook, você deixa ele comigo. Eu vou dar uma olhada geral, eu vejo se é vírus e daí eu vejo se dá para consertar. Obrigada. Entendeu? O surdo, para conseguir conversar com você, precisa ver você. Por isso, você precisa sempre olhar diretamente para o surdo e não abaixar a cabeça. Tente sempre falar na direção do surdo e não falar para baixo. Tente também articular bem as palavras. Por isso, não fale quase sem articular, fale claro, ok? Situação 2. Você encontra um surdo oralizado, mas que não usa Libras. Significa que ele fala português, mas não sinaliza. Você precisa de alguma estratégia diferente de comunicação? Não. Você usa todas as estratégias que eu já expliquei. Você lembra, certo? Primeiro, não ter medo. Não ter ansiedade. Precisa sempre o contato frontal. Não perder o contato nem para o lado nem para baixo. Também não fale rápido. Falar com calma, devagar. Também não adianta gritar, certo? E o principal sempre é manter o contato frontal. Conversar tranquilamente. Situação 3. Você encontra um surdo oralizado que usa aparelho auditivo. Tem alguma diferença na comunicação? Depende. Antes de eu responder a pergunta, primeiro você precisa entender o que é aparelho auditivo. Por que é importante? Porque eu já vi diversas vezes ouvinte falando: ele é surdo, mas usa aparelho auditivo e entende tudo. É verdade? A resposta depende de diversos fatores. Primeiro, o que é aparelho auditivo? O aparelho auditivo é um amplificador do som. É importante você entender que o surdo que usa aparelho, ele ouve o som diferente de você, ouvinte. Exemplo, no passado, eu era ouvinte. Depois eu desenvolvi uma doença denominada otosclerose. Por isso eu ensurdeci. Hoje eu tenho surdez severa bilateral. Eu continuo falando português. Aprendi Libras e também uso aparelho auditivo. Hoje eu sou bilíngue, português e Libras. Se você me perguntar se o aparelho auditivo me ajuda, a resposta depende de diversos fatores. Eu uso aparelho, mas por que
eu não consigo ouvir o som, principalmente da voz bem. Tem diversos fatores, mas os principais são dois. O primeiro é porque a minha surdez é severa. Surdez grave. Por isso, o aparelho não tem uma funcionalidade boa. Por quê? O aparelho auditivo é melhor para pessoas que têm surdez leve ou moderada. O segundo fator é o tipo de surdez. Exemplo, eu tenho surdez mista, que significa que eu tenho surdez condutiva e surdez neurosensorial. E o que significa? O aparelho pode me ajudar a ouvir o som, mas é difícil eu conseguir entender. Isso, dependendo do tipo de surdez, a funcionalidade do aparelho varia. Então, quando você encontrar uma pessoa surda que usa aparelho auditivo, é importante você não acreditar que só porque usa o aparelho auditivo consegue entender tudo, pois tem variação. Porque depende de diversos fatores. Por exemplo, o grau de surdez. Se é surdez leve, moderada, severa ou profunda. Também, dependendo do tipo de surdez, ok? Outro fator importante para pessoas que usam o aparelho é o ambiente. Por quê? Porque um exemplo para vocês ouvintes é tranquilo. Vocês vão, por exemplo, para uma balada onde tem muitas pessoas conversando, tem música, tem pessoas dançando, tem diferentes sons. Mesmo assim, vocês conseguem conversar com um amigo. Vocês conseguem entender. Mas, para uma pessoa surda é diferente. Porque com o aparelho é difícil entender. Porque as conversas, a música, os sons diversos no ambiente atrapalham o entendimento da voz. Por isso, não adianta a funcionalidade ficar ruim do aparelho auditivo. Por isso, para a pessoa surda que usa aparelho, o ambiente precisa ser silencioso. Também, claro, depende de outros fatores que eu já expliquei, que são o grau de surdez e também o tipo de surdez. Ok? Então, o que você pode fazer para melhorar a comunicação com o surdo que usa aparelho auditivo? É importante, se você puder, antes, agendar para conversar em um lugar silencioso. Também é importante você falar com a voz um pouquinho mais alta. Não falar muito baixinho. Precisa a voz seja levemente mais alta, mas não grite. Porque quando você grita, atrapalha. Porque o aparelho auditivo cria eco, o que é pior. Por isso, o importante é só falar com a voz levemente mais alta. Também, sempre que puder, escolha um ambiente tranquilo, silencioso.
Também, claro, você precisa usar as estratégias de comunicação que eu já expliquei anteriormente. Você lembra, certo? Vamos recordar comigo? Primeiro, não ter medo. Não ter ansiedade. Também, sempre manter o contato frontal. Não desviar nem para baixo, nem para o lado. Também evitar colocar a mão na boca, ficar gesticulando. Também não falar rápido. E sim, falar devagar, com calma. E nunca gritar, ok? Situação 4. Você encontra um surdo que usa somente Libras. Não fala a língua portuguesa, mas tem domínio do português escrito. Você se comunica como? Como você não sabe Libras, você precisa usar a escrita. Mas como você percebe que é possível usar a escrita? É tranquilo. O próprio surdo avisa. Veja o exemplo. Desculpa, eu não sei Libras. Entendeu? Quando um surdo quer se comunicar usando a escrita, o próprio surdo avisa. O surdo pega o celular, digita e mostra para você. Ou um papel e escreve e mostra para você. Se o surdo perguntar, você responde. É fácil. E como você responde? Você deve responder de um jeito objetivo. Não enrola no português. Situação 5. Você encontra um surdo que usa somente Libras. Não fala a língua portuguesa, também não tem domínio do português escrito. Como você se comunica? Precisa usar Libras. Mas você sabe Libras? Não sabe? Se você não sabe Libras, precisa chamar o intérprete. Você conversa com o surdo quando junto tem um intérprete. Você sabe? Primeiramente, importante é você saber que o objetivo do intérprete é promover a acessibilidade linguística da pessoa surda. Por isso, quando você falar, o intérprete irá ouvir e interpretar para o surdo. O papel do intérprete é a mediação da comunicação. Mas atenção! Quem conversa com o surdo é você, não o intérprete, ok? Para você entender como funciona a comunicação, de você ouvinte junto com o surdo, quando tem um intérprete mediando, eu vou mostrar um exemplo do que já aconteceu comigo. E também já vi várias vezes. Vou mostrar primeiro o jeito errado do ouvinte se comunicar, depois o jeito certo, ok? Pergunta para ela qual o nome dela.
Pergunta para ela onde ela trabalha. UTFPR de Curitiba. Qual é o seu nome? Silvia, você trabalha onde? UTFPR de Curitiba. Entendeu? Quando você conversar com uma pessoa surda, junto com o intérprete, você precisa lembrar sempre do papel do intérprete. O papel do intérprete é promover a acessibilidade linguística da pessoa surda, é mediar a comunicação. Mas quem conversa com a pessoa surda é você. Por isso, por favor, não fala para o intérprete. Pergunta para o surdo. Não. Você diretamente pergunta para a pessoa surda. Também, por favor, você é o ouvinte. Você não precisa ficar olhando para o intérprete. Você tem que olhar para o surdo. Porque você está conversando com o surdo. Ok? Agora que você já assistiu toda a explicação dos diversos perfis dos surdos, também as estratégias de comunicação com pessoas surdas, eu acredito que você, quando encontrar uma pessoa surda, vai se sentir mais confortável para conversar. Mas é importante você nunca esquecer e tentar perceber qual o perfil do surdo para adaptar a comunicação. Não esqueça também das estratégias de comunicação, principalmente o contato frontal. Não perder o contato. Também não falar rápido. Sempre falar mais devagar, com calma. Também não falar para baixo. Fale claro. Evite colocar as mãos na frente da boca, porque atrapalha. E se a pessoa usa aparelho e você puder, tente marcar para conversar em um lugar tranquilo. Fica melhor. Também, se você conversar com o surdo junto do intérprete, lembre-se, o papel do intérprete é a mediação da comunicação. Mas quem conversa com o surdo é você. Por isso, pergunte direto para o surdo. Olhe para o surdo. Também, óbvio, não precisa se assustar, se sentir constrangido. Não. Lembre-se, você ouvinte é igual a eu surda. Nós dois somos pessoas humanas. Eu fico pensando, as pessoas valorizam aprender uma segunda, terceira, quarta, quinta língua, certo? Por isso, por exemplo, as pessoas aprendem inglês, francês, italiano, alemão, diferentes línguas. Eu fico pensando, por que não aprendem também Libras? Libras é língua. Você pode aprender também para conseguir se comunicar com surdos. Verdade, o meu sonho é se todos no Brasil, ouvintes, surdos, todos, aprendessem Libras. Se todos soubessem Libras, a comunicação com o surdo seria fácil, que a interação, a conversação seria fácil. Pense que você poderia aprender Libras. Então, agora eu quero agradecer você por ter assistido esse filme, pelo seu interesse em querer aprender
a se comunicar com uma pessoa surda. Obrigada. Beijo. Tchau.